Boa tarde. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo da sintaxe. Antigamente, a sintaxe era chamada de análise lógica. Denominação essa que eu prefiro. Por quê? Porque existe exatamente dentro desse estudo uma visão lógica, coerente das categorias entre si. A sintaxe, ou análise sintática, é a parte da gramática que estuda a relação que as palavras estabelecem entre si, numa frase, ou mesmo a relação que as frases estabelecem entre si num discurso. E analisando o vínculo lógico, é lógico esse estudo. Então vamos dar início a ele. A princípio, as funções sintáticas, elas se subdividem em funções essenciais, que vem a ser o sujeito e o predicado. As funções integrantes, que, como o nome já diz, elas integram noções de outras palavras que têm o seu significado completo, incompleto, melhor dizendo. E, por fim, as funções acessórias, que correspondem a informações que nós podemos dar para acrescentar detalhes, mas que a nossa comunicação não se faz necessária no sentido dessas informações. Então vamos ver. Quando eu digo Pedro quebrou o vidro ontem, eu estou querendo informar uma coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai parar para pensar é que tipo de informação eu estou dando. Sobre quem eu estou falando. E o que eu estou declarando dessa pessoa. Se pegarmos essa frase, Pedro quebrou o vidro ontem, nós vamos entender que nós teremos duas funções indispensáveis para a compreensão dessa frase. Sobre quem eu estou falando? Sobre Pedro. Então, Pedro é o sujeito. E o que eu estou dizendo? O que eu estou informando? O que eu estou comunicando sobre o Pedro? Então, qual é o meu predicado sobre o Pedro? Que quebrou o vidro ontem. Então, como eu disse, as funções essenciais são o sujeito, no caso, Pedro. E o predicado, quebrou o vidro ontem. O que o predicado vem de dizer, vem de dica. O que eu estou declarando sobre o Pedro? Uma ação que ele fez de quebrar o vidro. Então, tá bom. Então, como elementos essenciais, eu tenho sujeito, Pedro. Predicado, o que eu estou informando sobre o Pedro? Quebrou o vidro ontem. Ok. Qual é o verbo
dessa frase? O verbo dessa frase é quebrou. Ok. Gente, para eu quebrar, eu não tenho que ter um objeto que se espatife, que quebre. Caso contrário, eu absolutamente não terei a noção, a compreensão dessa ação. Então, o que foi que Pedro quebrou? Então, qual é o complemento deste verbo quebrar? É o vidro. Por isso que eu estou dizendo que essa função, a função da palavra vidro, complementa o significado do verbo quebrar. Ora, se eu não tiver um vidro, eu não quebro nada. Certo? Se eu ficasse com essa frase, Pedro quebrou o vidro. Ok, estava perfeito. Mas eu tenho mais coisas aí. Ontem. Eu não posso retirar esse ontem de uma circunstância de tempo. Quando foi que Pedro quebrou o vidro? Foi ontem. Mas ela é essencial, ela é fundamental para a compreensão da minha frase? Não. Por isso que chama função acessória. Eu posso tirar o acessório de um carro. Por exemplo, antigamente, como as pessoas fumavam muito, o isqueiro no carro era fundamental. Hoje é o acessório e muitas vezes, já que as pessoas estão fumando cada vez menos, muitas vezes esse acessório no carro não existe. E a gente não deixa de ter um carro que anda, que tem rodas, que tem guidão. Entenderam? Isso é lógico. Então, todas as nossas aulas, nós vamos tentar mostrar a lógica da análise sintática. Espero que tenham gostado. Até a próxima.